E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Professor Faz Escola, eu me chamo André Luiz e hoje, galera, nós estamos na questão 10 da prova do Saresp, que foi aplicada no ano 2024 para as turmas da terceira série do ensino médio. Essa questão aqui, ó, tá deliciosa, vamos trabalhar um pouquinho. Um chapéu de brinquedo em formato de cone é vendido desmontado, com as dimensões apresentadas na figura a seguir. E as dimensões estão aqui, ó, que nós temos esses pedaços valendo 5, aqui tá valendo 5, e aí eu tenho esse tanto aqui, valendo 6π centímetros. Qual a altura desse chapéu depois de montado? Caraca, gente, esse aqui talvez dê um pouco de problema? Não, isso é bem de boa. Vamos montar esse chapéu? Bom, ele tem o formato de um cone. Então vamos lá, vamos montar. O chapéu não vai ficar tão bonito do professor, mas ok. Né? Ele é um cone. Então tá aqui um cone sendo montado. Bom, olha só. Vocês concordam que essa medida aqui, quando a gente for fechar esse chapéu, vai formar um círculo aqui embaixo, né? Então, eu vou querer descobrir algumas informações desse círculo. A primeira informação que eu tenho é que esse círculo ele vai ter um centro, tudo bem? E aí, como ele tem o centro, eu posso encontrar um raio, que é o segmento de reta que sai do centro até a extremidade, né, desse nosso círculo. E a pergunta está sendo feita para a altura do chapéu. Agora, olha que interessante. Eu vou tracejar a altura aqui. Tracejei a altura do chapéu. Toda vez que a gente tracejar uma altura, eu sempre sei que está sendo formado um ângulo de 90 graus. Né? Porque eu tenho essa reta da altura, eu tenho essa reta do horizonte, né? E aí eles são perpendiculares, retos, então está formando um ângulo de 90 graus. Perfeito. Então, eu preciso saber qual é a altura, mas eu também tenho que saber qual é o raio, que eu ainda não sei, mas eu sei qual é essa medida. Essa medida que está aqui, ó, e eu vou destacar essa em questão, vale 5. E galera, olha só, ainda não destaquei as informações, mas o que virou isso daqui? Virou um triângulo retângulo. Pô, pensei em triângulo retângulo, uma das coisas principais que eu vou pensar é Teorema de Pitágoras, tudo bem? E de fato, nós vamos utilizar Teorema de Pitágoras aqui. Bom, mas antes de mais nada, eu tenho que descobrir qual é a medida desse lado, né, do raio. Bom, veja só, o comprimento dessa nossa circunferência aqui da base é de 6π. Tá? Então, o comprimento é de 6π. E aí eu tenho uma ideia muito bacana, que é a seguinte. O comprimento, né? Então, vou fazer aqui do lado, ó. O comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Como o C é 6π, eu já posso substituir aqui, vai ficar 6π igual a 2πr. No caso, eu quero deixar o R isolado, o R sozinho. Eu vou pegar esse 2π e vou passar para lá, dividindo. Vou continuar aqui a nossa divisão. Vai ficar 6π dividido por 2π igual a R. Bem tranquilamente eu posso confirmar para vocês que π dividido por π dá 1. Posso cancelar os dois. E 6 dividido por 2 dá 3. Então cancela aqui, vai dar 3. O raio é igual a 3. Olha, bem de boa, achamos o nosso raio. Lembrando, eu utilizei o comprimento da circunferência. Importantíssimo isso. Bom, depois disso, eu vou pegar então esse nosso triângulo aqui, ó, que eu vou tentar deixar ele dessa forma, eu vou desenhar ele aqui do lado. Então eu tenho esse triângulo, lógico, meu desenho não é bonito, né? Que pena. Esse cara vale 5, o raio vale 3. E aqui é a altura que eu quero descobrir. Bom, eu tenho a hipotenusa que está de frente do ângulo de 90 graus, né, ao lado oposto ao ângulo de 90. E os segmentos de reta, os catetos, que formam esse ângulo de 90 graus, eu chamo eles de cateto, eu tenho 3, eu tenho H. Então a ideia vai ser bem de boa. Lembrando que o teorema de Pitágoras é dado por a ao quadrado, que é a hipotenusa, mais b ao quadrado, mais c ao quadrado. Tá bem de boa a resolução aqui, porque a hipotenusa é 5, ou posso chamar o b de 3, e eu vou chamar o c de h. E aí o 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado é 9, mais h ao quadrado. Passa esse 9 para lá, subtraindo. 25 menos 9 é igual a h ao quadrado. 25 menos 9, 16 ao h ao quadrado. Quando a gente tem esse tipo de performance, a gente deve fazer raiz quadrada em ambos os membros da nossa equação. Por quê, professor? Porque eu quero saber o valor de 1h.
não de h vezes h, que é h ao quadrado. Então, para isso, eu vou ter que utilizar o oposto da potenciação, que é a radiciação, a raiz. Vou fazer raiz quadrada em ambos os membros. E aí eu posso dizer que a raiz quadrada do número 16 é 4. E a raiz quadrada de h ao quadrado, cancela o expoente 2 com o índice da nossa raiz, é h. E aí descobrimos qual é a altura do nosso brinquedinho, chapéu de brinquedo. Tem que ser, né? Porque a altura é 4 centímetros que a gente tem no exercício. A alternativa C contempla a correta. Ufa! Que exercício bacana. Bacana, mas trabalhoso. Vocês podem concordar comigo que nós tínhamos que saber o comprimento da circunferência e enxergar principalmente o teorema de Pitágoras em cima do triângulo retângulo. Vou deixar uma dica aqui para vocês bem importante, tá, pessoal? Sempre cai exercícios em que a gente vai precisar entrar ou utilizar, ou a gente vai ter que encontrar de alguma maneira um triângulo retângulo para descobrir qual vai ser a altura, ou qual vai ser o cateto de baixo, ou qual vai ser a nossa hipotenusa que vai acabar auxiliando no exercício, tudo bem? Fiquem atentos, esse tipo de exercício sempre cai. Combinado? Espero que vocês tenham gostado, aguardo vocês nas próximas aulas, e não se esqueçam de fazer aquele pacote maravilhoso, que é curtir, se inscrever e compartilhar o vídeo para que a gente possa ter cada vez mais alcance. Muito obrigado por tudo e vejo vocês nas próximas aulas. Tchau, tchau!